celulares. Não só eles são os responsáveis pelas fibras, como também por esse líquido, porque aqui isso não é seco, isso não é vácuo. Todo esse espaço está embebido de um líquido. E este é uma das coisas mais importantes que nós temos que ter em mente, tá? E para vocês verem como o meio ambiente, então, essas fibras e esse líquido fazem parte do meio ambiente celular. E esse meio ambiente é tão importante que 80% das nossas células, meus queridos, são fibroblastos. 80% das nossas células estão aí só para cuidar do meio ambiente celular, tá? E todo o processo do envelhecimento e tal são essas fibras que começam a se degradar. E este líquido também. Bom, então, a coisa mais importante desse nosso aquário, já descoberto por Claude Bernard, que aqui temos um aquário meio aquoso, é a limpeza do líquido. Quem tem um aquário sabe qual é a única preocupação que tem que ter com esse aquário: limpar a água e limpar o vidro. Quer dizer, então, o vidro sendo a estrutura, que seriam as nossas fibras, e limpar essa água. Por quê? Senão o animal que está lá dentro não pode sobreviver. Então, a mesma preocupação nós temos que ter em limpar este líquido. E por que isso acontece? Como isso acontece? Pelo sangue. O sangue vai nos trazer aqui nutriente e oxigênio. É pelo sangue que o nutriente e o oxigênio entra no nosso organismo e vai desaguar neste líquido extracelular. Igual a gente dá água, a comida para peixinho. E é nesse meio ambiente, nesse líquido extracelular, da onde as células vão tirar o nutriente e tirar o oxigênio. Depois disso, a célula usa esse nutriente e oxigênio e tem os resíduos metabólicos que ela vai expelir. Igual o carro usou a gasolina e vai sair na descarga do carro. E aí, então, as células vão soltar um lixo ácido para este líquido extracelular. E quem tem que limpar esse nosso líquido extracelular é a linfa, que infelizmente não está se dando a devida atenção. A atenção que ela merecia, porque é ela que está desintoxicando o nosso organismo. Acontece que o sangue tem um coração para bombear a corrente sanguínea, mas a linfa não tem um coração que bombeia. A linfa depende do nosso exercício, nossos movimentos mecânicos para bombear. E a linfa também, ela é mais grossa do que o sangue. Ela é tão grossa e quando ela vai ficando tão espessa e tão poluída, o que acontece? Nosso catarro. Quando a gente solta um catarro da tosse, isso é a linfa que já está ali, e como o duto linfático aqui, a gente vai para o pulmão e solta para fora. Então, a linfa, ela é já grossinha, ela é oleosa, tanto é também que as vitaminas lipossolúveis, as que são diluídas em gorduras, que são a vitamina A, vitamina E, vitamina D, todas elas flutuam pela linfa, tá? Então, essa linfa, coitada, é que tem que chupar esse lixo ácido que está aqui fora. E a linfa já é grossa. Imagine se esse líquido começa a ficar desidratado. O que acontece? A linfa não consegue chupar. E aí todo esse lixo ácido, sabe o que vai acontecer? Vai ter que se botar num depósito de lixo. Sabe qual é o depósito de lixo no nosso organismo? São as cartilagens. Por quê? Porque não tem vasos sanguíneos nas cartilagens. E ela vai para lá ficar com um depósito de lixo esperando que à noite a gente alcalinize, a gente fique relaxado e esse lixo ácido possa sair. Só que a gente fica cada vez mais ácido, está cada vez mais hidratado, então esse lixo ácido obviamente vai começar a comer as cartilagens, que é a causa, né, das artrites, das artroses, do desaparecimento da nossa cartilagem. E se esse lixo ácido ficar nos nossos músculos, vai dar a tal da fibromialgia, que é a dor que anda. Pode parar aqui, dar dor aqui, bom, enfim. Mas o mais importante hoje para a gente ver é que esse líquido daqui tem que estar perfeito. Bom, então os líquidos extracelulares, as características específicas são 3. Ele tem que ser aquoso, só que ele tem que ser também gelatinoso e ele tem que ser mineralizado.
Quem descobre a mineralização é René Quinton, que vai vir logo depois do Claude Bernard, que vai descobrir que os nossos líquidos têm a mineralização igual das mesmas proporções, ainda que a água do mar. Não de qualquer água do mar. Essa é uma água do mar da biocinose, onde tem maior concentração de plânctons e multiplicação celular, está aqui. Isso aqui é o Canal da Mancha. E Pischinger, o austríaco, vai descobrir, é ele que descobre que essa líquido extracelular é gelatinoso. Então, essas são as 3 características dos nossos líquidos extracelulares. Então, a água vai nos hidratar, quando fica dizendo, temos que hidratar. Sim, claro que temos que hidratar, porque somos aquoso. Bom, e a água, então, faz tudo isso. Temos que mineralizar. Os minerais é que vão dar a carga elétrica. Se não tiver minerais dentro do nosso organismo e na proporção perfeita, não tem carga elétrica. Quer dizer, se eu tivesse aqui, se eu não tivesse uma pilha aqui dentro, eu podia pressionar quanto eu quisesse, que não ia ter nenhuma carga elétrica. Tá? Então, e a carga elétrica desses líquidos extracelulares é fundamental que o líquido extracelular seja alcalino, polaridade negativa, para fazer contraste ao líquido intracelular, que é positivo. E o que está acontecendo hoje em dia, não só esse nosso líquido extracelular alcalino está se tornando ácido por causa da poluição. A mesma coisa está acontecendo no nosso oceano. O grande problema do oceano é que ele está se tornando ácido. E se tornando ácido, os corais, por exemplo, os corais estão se degradando. E sabe o que acontece quando a gente fica com os líquidos extracelulares ácidos? Os nossos ossos também se degradam, igual está acontecendo nos oceanos. Então, a causa da osteoporose não tem nada a ver com falta de cálcio. A causa tem a ver com a acidificação, que é igual à poluição. Bom, então esses nossos líquidos extracelulares têm que ficar alcalinos. E a outra, ele tem uma viscosidade que vai depender da sua função. Essa viscosidade dos líquidos extracelulares vão do estado gel, de gelatina, até o estado sólido de solidificação, é como se chama. Então, no sangue é que ele é mais fino. Mas mesmo assim o sangue não é que nem água, o sangue tem uma certa consistência, uma certa viscosidade. A cartilagem já vai ter uma viscosidade ainda maior. Aqui em volta das células ainda é maior. Se lembra aquelas antenas que eu chamei a atenção que seria de carboidratos? Quando chega em volta da célula ainda fica mais grossa. E os ossos ainda vão ser então quase no estado sol, ainda mais grosso. O osso não é feito só de minerais osso. Os minerais são cobertos por essa gelatina grossa, o que vai dar flexibilidade aos ossos. Daí que quando nós perdemos, pensa que é só dar mineral para o osso, então chega uma hora, uma certa idade, que é tal dos ossos de vidro. Os ossos de vidro estão hipermineralizados, só que ele encosta e quebra. Né? É o problema Por quê? Porque está faltando essa camada em volta protetora, que são os líquidos extracelulares, só que mais grossos e mais viscosos. Então, o excesso ou falta de água, minerais ou viscosidade vai dar todos os problemas de degradação do corpo humano. Seja Alzheimer, vocês veem aqui, ó. Aqui totalmente, isso aqui são os neurônios hidratadinhos, aqui totalmente desidratados. Alzheimer ainda tem a agravante de ter um complexo de alumínio com flúor. Depois vão ver no cérebro. Aqui temos, obviamente, a desidratação, a gente vê que a pele dos velhinhos já estão mais secas. Dores também tem a ver com desidratação. Muitas vezes dor de cabeça, das coisas mais fáceis quando se toma, enfim, um dos processos de acabar uma dor de cabeça é hidratando, tomando água. Algum dia alguém que tenha dor de cabeça, experimenta dar um bom gole d'água e ficar com a água na boca. Vocês vão ver que vai diminuindo, depois obviamente que vai embora. Mas para ver a relação que tem com a desidratação, com a dor de cabeça. Aqui eu tenho uma calcificação, mostrando vocês a calcificação da artéria, exatamente por excesso de cálcio e também a junção de cálcio com flúor. Enfim, a calcificação da artéria está sendo um dos problemas, porque entrou essa moda, tem que tomar cálcio, e o excesso